Olá, você acessou Fisiologia Energética da Mente, aula 7, os primórdios da energia. Tudo o que existe pode ser explicado como Yin e Yang. Tudo o que existe de bom veio do céu. Tudo o que existe de bom em nós é manifestação da energia do céu em nós. As regras do céu originaram os métodos da Terra. Observado na natureza, os elementos interagem de diversas formas. Do céu, o elemental madeira derivou o movimento primavera da Terra. A madeira, esse elemental, forneceu energia para a mente, para o movimento verão, o elemental fogo. Esse dá sustento, gerou energia à Terra, que é neutra. E a Terra gera o elemento metal no movimento outono. O outono gera o elemental água no movimento inverno. Observem vocês que eu diferencio elemento de movimento. Isso é importante a gente perceber, vocês vão ver mais à frente, para que não confundamos e não causemos um desequilíbrio nas nossas indicações terapêuticas, por desconhecermos as influências do meio, a influência do ambiente. E também por desconhecermos as influências internas, que são os elementais. A madeira, que é mãe do fogo, sendo mãe do fogo e terra, filha do fogo, madeira é avô da terra. O avô controla o seu neto. A mãe dá sustento, dá energia ao seu filho. A terra, que é mãe do metal, e a água sendo filha do metal, a terra é a avó da água. A terra controla, contém a água. A água apaga o fogo, sendo filha fogo, sendo filho de madeira, a água é o avô do fogo. A água controla o fogo. O fogo derrete o metal, o seu neto, controla o seu neto. E o metal corta a madeira, controla o seu neto. Então, revisando. Madeira gera fogo, que gera terra, que gera metal, que gera água e que gera madeira. Madeira perfura a terra. Terra contém a água. Água apaga fogo. Fogo derrete o metal. E o metal corta a madeira. Importante esse ciclo. Observando a sua ligação, a sua associação com a primavera, verão, outono e inverno. Nesse ciclo dos movimentos na Terra, ela absorve as energias e refaz as energias nos intervalos de cada estação. Então, entre a primavera e o verão, no finalzinho da primavera e início do verão, as energias se dirigem para a Terra. Entre o verão e o outono, a mesma coisa, as energias no final do verão e início do outono se dirigem para a Terra. Entre o outono e o inverno vai acontecer a mesma coisa. Por isso, em medicina chinesa se diz que se deve tonificar o elemento Terra no intervalo das estações.
porque todas as energias se dirigem para a Terra para se refazerem e as que vão receber se fortalecerem com as mudanças climáticas que vão acontecer no seu próximo movimento. Cada elemental reside no yin do elemento. No elemento água, o seu elemental é o zi, espírito. Psiquicamente, é o nosso arquivo de energias passadas, de energias esquecidas ou rejeitadas, inconsciente. No yin do elemento madeira, mora a alma etérea, habita a alma etérea. E os seus arquivos psíquicos são subconscientes. O espírito, o inconsciente, envia seu arquivo mental para a mente e fica memorizado na mente. A alma etérea pega toda a sua energia subconsciente e também dá sustento a esse armazenamento do inconsciente. O inconsciente grava na memória, na mente, sustenta o subconsciente, que vai sustentar esse arquivo que veio do inconsciente. O avô transmite ao neto as suas características e elas são sustentadas pela energia da mãe. A mente, a memória, vai constituir o pensamento e vai constituir a concentração para sustentar as ideias e pensamentos e que vai receber o controle da alma etérea. O pensamento está sob controle subconsciente e o pensamento depende do despertar da memória. O pensamento sustenta o consciente. Você desperta o seu pensamento, a sua concentração, o seu consciente. Não é a consciência, é o consciente. A alma corpórea reside, então, no yin do elemento mental. Nesse caso, o pulmão. E o pensamento, a concentração, controla o espírito. O pensamento, a concentração, controla o espírito. A memória sustenta, controla o consciente. E o consciente? O consciente controla as energias subconscientes e sustenta o espírito, fortalece o inconsciente. Cada movimento é associado a um órgão interno, um sistema do corpo. O movimento primavera, o elemental madeira, estão sediados no fígado. A alma etérea fica no fígado, que é o yin do elemento madeira, e a força do movimento, o vento, a força do movimento madeira, a yang, reside na vesícula biliar. Esses dão sustento, geram o órgão coração acoplado ao intestino delgado e um órgão invisível, um órgão que não tem uma representação no corpo físico, o triplo aquecedor do elemento fogo do movimento verão. O coração, o intestino delgado e o triplo aquecedor dão sustento
a base do pensamento, o estômago e o baço, a base das energias pós-celestiais em nosso planeta. O fígado e a vesícula biliar controlam o baço e o estômago. O baço e o estômago dão sustento ao pulmão e intestino grosso, no elemento metal, que estão sob o controle do coração do aquecedor, do elemento fogo. O intestino delgado, no coração, na mente, trabalha as nossas decisões entre o que é certo e o que é errado. As nossas decisões, nossa força para tomar decisão, reside na vesícula biliar, onde fica a determinação. O intestino delgado, fazendo essa decisão entre o certo e o que é errado, precisa eliminar o que é errado. Então, encaminha para o baço ou para a eliminação do intestino grosso. Essas ligações são importantes para sabermos direcionar a energia em nós e em nossos clientes. O pulmão controla o fígado, o intestino grosso controla a vesícula biliar. Yin com Yin, Yang com Yang. O pulmão e o intestino grosso dão sustento aos rins e à bexiga, e a eliminação do que não é certo pode ocorrer pelo intestino grosso, através do intestino grosso, eliminando através das fezes, ou através da bexiga, com eliminação através da urina. Os rins encaminham sua energia para controle do coração do tipo aquecedor e do intestino delgado, no movimento verão, elemento fogo. A terra, o estômago, controla o rim e a bexiga. A bexiga e os rins vão controlar, vão dar sustento à madeira, ao fígado e à vesícula biliar. Essas energias dos 5 movimentos fluem entre os órgãos em ligações direta de energia combinada da energia do céu com a energia da Terra, em canais que somam 12 no total, que chamamos de canais principais. Mas o fluxo de energia, na influência ambiental, também sofre a variação do movimento do dia. O nosso dia tem movimento com o amanhecer, o meio-dia, o entardecer, o anoitecer, a noite, novamente o alvorecer. Esse ciclo influencia as energias do nosso corpo. Começando pelo pulmão, de 3 às 5 da manhã, a energia fica nesse canal, caminha nesse canal e atinge o pico às 5. Do pulmão, ela segue para o seu acoplado de 5 às 7, onde o pico ocorre às 7. Por volta de 5 para as 7 e 7 e 5, essa energia forma uma onda e vai passar ao estômago. Então, nesse sentido, está o ciclo. Movimento entre os acoplados, depois a energia sai desse elemento, desse movimento, entra no movimento terra, o estômago, entre 7 e 9 da manhã. Às 9 da manhã, a energia do estômago dá um salto para o seu acoplado, que é o baço, ficando lá de 9 às 11. Às 11 da manhã, a energia passa para o coração.
O coração, o seu acoplado, recebe às 13 horas a sua energia, intestino delgado. Então a mente fornece energia para nossas tomadas de decisões. Então, na mente estão as energias do que é certo ou errado. Energia que vieram do espírito, do inconsciente. Então a ligação entre os 5 movimentos e os horários de energia são muito importantes na nossa análise. Do intestino delgado a energia desce entre 15 e 17 horas em direção à bexiga. A bexiga tem como acoplado os rins, que estão com energia plena entre 17 e 19 horas. As energias do rins se direcionam para o pericárdio, onde vocês viram os 5 movimentos, os 5 elementos, que a água controla o fogo. Vocês viram que o avô controla seu neto. Então, entre 19 horas e 21 horas, a energia está no pericárdio. De 21 horas até as 23 horas, a energia vai para o triplo aquecedor. Nesse horário, a energia salta para a vesícula biliar, no movimento primavera, no elemento madeira, onde mora a alma etérea, aquela que flutua durante o sono, responsável pelos nossos sonhos. Sonhos que muitas vezes transferem do subconsciente para o consciente revelações importantes da nossa existência. De 1 às 3 a energia está no fígado. E às 3 da manhã a energia volta ao início, lá no pulmão. E recomeça todo esse ciclo, que vamos estudar mais tarde, percebendo que existem mais de 12 canais, com a ligação, por exemplo, do pulmão com o baço. Nós vamos ter a energia Taim, um canal de energia da grande circulação. Do intestino grosso com o estômago, vamos ter o Yang brilhante. O coração ligado ao rim é uma conexão que fisicamente nós não percebemos. Uma ligação entre o coração com o rim. E ao canal Shaolin. O intestino delgado é Yang. E a bexiga também Yang. Então formam o Taiyang. O pericárdio com o fígado. Pericárdio Yin. Fígado Yin formam o Chu Yin. Triplo aquecedor, vesícula biliar, são Yangs. Então formam um canal da grande circulação chamado Shaolin. Alma etérea, fígado. Esse órgão, ele sofre a influência da ira. A ira é um conjunto de sentimentos. Mágoa, raiva, desespero, inveja. São considerados iras. E a ira influencia o coração. A ira pode levar a excessos no coração. A mãe pode estar irada demais e descarregar o filho. A mente, o coração, é influenciada pela energia determinada pela alegria excessiva. Excesso de alegria prejudica o coração. Essa energia vai sustentar o pensamento, onde habita a preocupação. A raiva, a ira, a mágoa controlam os pensamentos. Excesso de raiva pode levar a pensamentos violentos, excessivamente violentos, e a distúrbios do baço e do estômago, que habitam no elemento terra.
Preocupação pode gerar tristeza. A tristeza controla a raiva, controla a ira. A tristeza dá sustento ao medo. E o medo controla a alegria excessiva. A alegria, a histeria, controla a tristeza. E o medo gera ira e raiva. Pensamento, preocupação controlam o medo. Então, o ciclo dos movimentos, o ciclo de controle, são muito usados também no tratamento emocional. E principalmente o ciclo de controle tem muita eficiência no trato das emoções. Na alma etérea, já citei, habita o sonho. O sonho sustenta as nossas memórias, desperta as nossas memórias. Nossas memórias aumentam nossa capacidade de concentração. Nossa concentração gera o nosso corpo. E nosso corpo, nossa consciência, nosso consciente, repetindo, diferente de consciência, sustenta a nossa força de vontade. A força de vontade vai aumentar os nossos sonhos, a nossa determinação. Essa determinação, esses nossos sonhos vão para a nossa concentração e, de novo, a nossa memória vai controlar nosso corpo. Nossa concentração vai aumentar ou diminuir, vai controlar a nossa vontade. E o nosso corpo, o nosso consciente, vai sustentar os nossos sonhos. Aqui, no metal, que é rígido, endurecido, mora o ego. O ego controla os sonhos. E o grande sonho da alma corpórea é ser etérea e flutuar. A vontade, nossa vontade, desperta, controla nossas memórias. Forças internas de nossos órgãos direcionam o ki, a energia. E o ambiente, o movimento externo, também tem um direcionamento energético. Precisamos conhecer esse direcionamento para equilíbrio da sinergia de nossos órgãos internos e das nossas atitudes com o mundo externo. O fígado, por exemplo, que sempre começamos por aqui, pelo amanhecer, pelas flores, até chegarmos aos frutos, o fígado envia energia para todos os lados do corpo, mas principalmente ele manda para cima. Associado ao vento que expande, que espalha, que sopra, que é forte, que pode desviar, que pode dar voltas e transformar energias, o ki do fígado faz a mesma coisa, ele sobe. E o sabor equivalente que aumenta essa capacidade do fígado é o sabor ácido. O fígado tendo a sua energia para cima e o sabor ácido mandando essa energia para cima, no movimento primavera, a energia está com o mesmo sentido. Então, que raciocínio devemos ter? Que durante a primavera, a influência do ambiente já está jogando energia para cima. O meu órgão fígado não vai precisar de excesso de ácidos, porque senão o ácido joga energia para cima, o ki do fígado já está fazendo isso jogando para cima, mas a energia da primavera jogando para cima, você pode ter excesso de energia por descontrole da alimentação com sabor ácido. Então, as duas energias têm o mesmo sentido no caso do movimento madeira e do elemento da alma etérea. Bom, no verão, há um fortalecimento, um aumento
dos mesmos sentidos, das mesmas energias da primavera. Então a energia que estava para cima e para fora, no verão ela vai estar mais forte, para cima e para fora. É quando a nossa transpiração, nosso movimento energético do interior para o exterior é maior. É um dispêndio maior de energia no verão. Mas aqui, a energia do coração, que é o seu órgão representante do movimento verão, a energia do coração é para baixo, ela desce. O sabor que ajuda essa energia a descer é o sabor amargo. Então, se o verão estiver muito forte, você precisa de sabor amargo para conservar essa energia de descida do seu órgão coração equilibrada com a energia do verão. Então, durante o verão, você precisa de sabores amargos. O sabor amargo controla o sabor picante e dá sustento ao estômago e ao baço, onde a energia desce. A influência da estação no movimento terra, no estômago e no baço, é principalmente caracterizada, observada no final do verão, mas ela ocorre no final do inverno, no final do outono, no final da primavera, no final do verão. Ela ocorre sempre que há uma mudança de estação. No caso do verão, a energia vai estar diminuindo a sua força para o alto e para fora. Mas a energia do baço é para cima. E a do estômago desce. O sabor que fortalece esse movimento nos órgãos aqui, do baço para cima, do estômago para baixo, é o sabor doce. No final do verão, esses sabores aqui devem ser fortalecidos para que esses órgãos consigam repor essa energia do órgão que está saindo da estação e fortalecer, equilibrar mais a energia do órgão que está recebendo a estação, iniciando o seu ciclo na estação. Após o fim do verão, entramos no outono. No outono a energia é para o interior do corpo e é para baixo. O pulmão joga sua energia para baixo. O outono tem o mesmo movimento para baixo. Então, durante o outono, você deve ter um mínimo de alimentos picantes, que vai aumentar essa descida de energia, a perda de energia. A capacidade do pulmão de fazer a energia descer vai estar aumentada. E a influência do outono sobre o pulmão vai aumentar mais ainda esse fluxo. É onde, se as nossas defesas estiverem fracas, a energia do ambiente penetra no nosso corpo com mais força. A energia do ambiente só penetra no nosso corpo quando há um desequilíbrio da energia defensiva que é gerada aqui pelo pulmão. No inverno, a energia está mais forte, no sentido para baixo e para o interior. Essa conservação de energia no interior é fortalecida, esse direcionamento da energia. Repetindo, a direção da energia do rim é para cima, a da bexiga é para baixo. Logicamente, você já associou que a bexiga é para baixo para ajudar a excreção de urina. O inverno aumenta esse fluxo para baixo e para o interior. E o sabor que vai fortalecer esses órgãos nesse movimento do rim para cima e da bexiga para baixo é o sabor salgado. Durante o inverno, devemos usar um mínimo de sabor salgado. Por quê? Porque a energia do ambiente já está fornecendo esse fluxo para a nossa bexiga. E o fluxo para cima, que vai equilibrar, você deve controlar por causa do movimento da bexiga. Então, durante o inverno, você precisa muito do seu avô para manter o equilíbrio do movimento para cima e para baixo do elemento água.